Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 854 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita para curtir, compartilhar, enviar para aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo ou mesmo naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro. Tudo isso dá uma força muito grande e é um grande estímulo para continuarmos com esse projeto. E só para não esquecer, avalia também com 5 estrelas no Spotify, custa nada e também é uma grande força que você me dá. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E eu já vou avisando que fica atento porque hoje é o dia dos temas repetitivos. Praticamente só tem tema repetitivo nesse informativo de hoje. Então, muito cuidado, só jurisprudência qualificada praticamente. Então, o primeiro julgado de hoje foi inserido na Lei 8.112 de 90, Lei dos Agentes Públicos, e a tese repetitiva tema 1233 do STJ. O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina, 13º salário. Então, primeiro ponto, que é o abono permanência. Gente, abono de permanência é um benefício que é pago ao servidor, que mesmo já tendo cumprido os requisitos para se aposentar, ele opta por permanecer em atividade até o momento oportuno, ou mesmo até a aposentadoria compulsória. E aí, basicamente, gente, esse servidor recebe de volta aquilo que ele paga de contribuição previdenciária, como se ele não pagasse, não é? E aí, isso integra a sua remuneração por se tratar de uma vantagem permanente, não é isso? Aí vem a pergunta. Lá na frente é necessário calcular o 13º dele, é necessário calcular o terço de férias. E aí a pergunta é, esse abono permanência que ele está recebendo vai integrar a base de cálculo para efeito de 13º salário e de férias? Vai, beleza? Vai, por quê? Porque é uma vantagem permanente que ele recebe, não é? E, por isso, integra a sua remuneração. E, gente, o que serve para o bem também serve para o mal, tá? Então, olha só, o tema 424 do STJ nos conta que também incide imposto de renda sobre esse valor recebido a título de abono permanência. Então, não é só a parte boa não, a vida não é um morango, né? Então, integra a remuneração para todos os efeitos, bons ou ruins, tanto para pagar o imposto de renda, quanto para receber também 13º salário e terço de férias, beleza? Sobre essa questão do imposto de renda, é o tema repetitivo 424 do STJ, trouxe ele também aí no material escrito. E o nosso tema repetitivo de hoje é o 1233, que ficou da seguinte forma. O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como adicional de férias e 13º salário. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, e é o tema repetitivo 1284, a tese fixada ficou da seguinte forma. A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução de mérito, prevista nos artigos 17, parágrafo 19, inciso 4, combinado com 17c, parágrafo 3º, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei 14.230 de 2021, não se aplica aos processos em curso quando a sentença for anterior à vigência da Lei 14.230 de 2021. Então, tratamos aqui de remessa necessária, né, de reexame obrigatório. Lembrando
que, antes da Lei 14.230 de 2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa e até por isso recebe o nome de nova Lei de Improbidade Administrativa, antes dela, caso houvesse uma sentença de improcedência da ação de improbidade ou mesmo uma sentença de extinção sem resolução de mérito, haveria o reexame necessário. Então, independentemente de apelação, seria remetido os autos ao segundo grau para novo juízo. Com a Lei 14.230, isso já não existe mais, tá? Então, está bem claro em mais de um lugar dizendo que não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata essa lei. Então, não há remessa necessária mais. Mas aí nós temos um questionamento, né, uma dúvida que pode surgir acerca da aplicação dessa lei no tempo. E aí, temos que ter em mente que aqui se trata de um dispositivo que trata sobre direito processual. Quando nós falamos de direito processual, qual é a teoria que tem que vir à nossa mente de imediato quando falamos da aplicação da lei processual no tempo, gente? É a teoria do isolamento dos atos processuais. Então, a nova lei processual se aplica de imediato, respeitados os atos praticados sobre a égide da lei processual anterior. Beleza? Beleza. E como é que fica aqui no caso da ação por improbidade administrativa que foi julgada improcedente ou que foi extinta sem resolução de mérito antes da Lei 14.230, mas que posteriormente à Lei 14.230, mas que a nova lei entrou em vigor ainda durante a tramitação dessa ação por improbidade. Como é que fica aqui? Quais são os marcos que nós vamos adotar? Gente, você vai observar o seguinte. Quando foi proferida a sentença? A sentença foi proferida antes da entrada em vigor da Lei 14.230? Foi antes. Então, não tem reexame necessário, não tem remessa necessária, beleza? Foi proferida depois. Aí, tem reexame necessário. Não importa, gente, se foi proferido hoje e ainda no prazo da apelação entrou em vigor a nova lei. Não importa. Você olha a data em que foi proferida a sentença. Se a sentença foi proferida hoje, entrou em vigor amanhã a Lei 14.230, não tem reexame obrigatório, beleza? Então, esse é o marco que foi adotado dentro dessa impossibilidade de aplicação retroativa da nova lei processual, reforçando aqui a aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais. Então, como é que ficou a tese repetitiva tema 1284? A vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução de mérito, prevista pelos artigos 17, parágrafo 19, inciso 4, combinado com artigo 17c, parágrafo 3º da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei 14.230 de 2021, não se aplica aos processos em curso quando a sentença for anterior à vigência, veja só, a vigência, não a edição, tá? A vigência da Lei 14.230 de 2021. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil. É mais um tema repetitivo. Já disse, né, que hoje é o dia dos temas repetitivos. Hoje é o tema 1203 do STJ e ele ficou da seguinte forma: o oferecimento de fiança bancária ou de seguro-garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida. Gente, cuidado com esse julgado, tá? Vamos lá, vamos entender essa brincadeira aqui, porque é fácil confundir. E aqui nós começamos pelo artigo 835 do CPC, que trata sobre a penhora, e que diz assim: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Aí, o que é que vocês acham
que está lá em primeiro lugar na ordem preferencial da penhora? É claro que é o dinheiro, dinheiro em espécie, ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira. Aí depois nós temos todos os demais, não é, em ordem preferencial. Acontece que o parágrafo 2º do artigo 835 nos diz o seguinte: para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante na inicial, acrescido de 30%. Para que serve esse dispositivo? Ele serve para colocar em evidência o princípio da menor onerosidade da execução. Então, muitas vezes, para uma empresa ou para uma pessoa física, enfim, é muito dispendioso se desfazer de uma grande monta de dinheiro para que esse valor fique ali penhorado, para só ao final do processo saber se você vai perder esse dinheiro ou se esse dinheiro volta para você. E no meio disso você fica descapitalizado. Isso pode trazer um prejuízo muito grande para a pessoa que tem que se desfazer desses valores. E aí, como alternativa a isso, a legislação traz a fiança bancária e o seguro garantia judicial, com detalhe. Se, por exemplo, a petição inicial cobra R$1.000, você tem que apresentar uma fiança bancária ou seguro garantia judicial de 1.300. Então tem que ser o valor constante da inicial, mais no mínimo 30%. Beleza? Beleza. Agora imagine um caso concreto assim. Imagina que a empresa ABC SA está sendo executada por uma dívida não tributária decorrente da aplicação de uma multa, no valor de R$100.000. E a Fazenda propôs execução fiscal para cobrar esses R$100.000. Aí o que a ABC fez? Ela apresentou uma apólice de seguro-garantia no valor de R$130.000 e por isso requer que seja suspensa a exigibilidade do débito por meio dessa garantia que foi oferecida. A Fazenda Pública, por sua vez, impugna, dizendo que não é obrigada a aceitar essa garantia e alegando que apenas o dinheiro, o depósito em dinheiro, teria esse condão de suspender a exigibilidade desse débito. E aí, gente, quem é que tem razão? Gente, quem tem razão nessa situação é a empresa ABC SA. Tá? Então, o que o tema 1203 nos conta? Nos conta duas coisas. Primeiro, que esse oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, se for no valor de 30% a mais do que o débito, ele vai suspender a exigibilidade desse crédito não tributário. Beleza? Beleza. Segundo ponto, ele nos conta que não existe um direito potestativo da outra parte de recusar essa garantia. Essa garantia está prevista em lei. Então, quando que o exequente vai poder impugnar essa garantia? Quando ela for em valor insuficiente, quando houver um defeito formal ou quando houver uma inidoneidade da instituição emissora. Então, por exemplo, eu vou defender que o banco, que a seguradora que emitiu essa carta fiança, essa apólice, não é uma seguradora, um banco idôneo. E por isso eu não tenho como aceitar. Mas, gente, desses 3 pontos aqui, insuficiência da garantia, defeito formal e inidoneidade da instituição emissora, onde é que o bicho pega normalmente? Gente, é no defeito formal. Porque o que normalmente se impugna? E onde que, de fato, há controvérsia? É em definir se é válida a fiança ou seguro-garantia que seja estipulada com prazo de validade. E aí, gente, aí é que o bicho pega. E aí? Vem um prazo de validade em uma ação que normalmente dura anos e anos e anos. Então, a execução fiscal costuma demorar muito, né? E aí, como é que fica? É possível aceitar esse prazo de validade previsto no seguro-garantia vai tornar essa garantia inválida? Gente, não torna inválida, tá? A mera existência de um prazo de validade não é suficiente para tornar
esse seguro-garantia ou mesmo essa fiança bancária inválidos, beleza? Então, muito cuidado que a mera presença de prazo de validade na apólice do seguro, por exemplo, não torna uma garantia inidônea e não é motivo suficiente para a sua não aceitação, beleza? Então, vamos recapitular o que nós conversamos até agora. Estamos conversando sobre crédito não tributário, coloca isso no coração, crédito não tributário, e nós conversamos que se for apresentada um seguro-garantia ou uma fiança bancária no valor indicado na inicial mais 30%, esse seguro-garantia ou essa fiança bancária terá o condão de suspender a exigibilidade do crédito, beleza? E nós também conversamos que só é possível a recusa caso seja uma garantia inidônea. O que é uma garantia inidônea? É uma garantia insuficiente com defeito formal ou com inidoneidade da instituição emissora, e nós conversamos que a mera presença de prazo de validade na apólice não torna a garantia inidônea. Agora vamos ver uma situação diferente, só para não confundir. E se for um crédito tributário? E aí, como é que fica? Gente, aí a história muda. Sabe por quê? Porque o artigo 151 do Código Tributário Nacional traz de forma expressa quais são as únicas formas de suspender a exigibilidade de um crédito tributário. Então, lá nós temos um rol taxativo. E o que está nesse rol taxativo? O depósito integral, beleza? Então, só o depósito integral vai ter o condão de suspender a exigibilidade desse crédito tributário, diferente do crédito não tributário, né? Então, professor, para que eu apresentaria um seguro-garantia, por exemplo, em uma execução fiscal por débito tributário? Você apresentaria para garantir a execução e apresentar embargos, tá? Mas isso não vai suspender a exigibilidade do crédito, só vai garantir a execução mesmo. Belezinha? Então, como é que ficou o tema repetitivo? Tema 1203, o oferecimento de fiança bancária ou de seguro-garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, adivinha? Mais um tema repetitivo, só tem tema repetitivo hoje, é o tema 1311 do STJ, foi inserido no decreto 20.910 de 32, que trata sobre a prescrição quinquenal, e a tese ficou da seguinte forma: o curso do prazo prescricional da obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública não é suspenso durante o cumprimento da obrigação de implantar em folha de pagamento imposta na mesma sentença. Então, imagina a situação. Imagina que o Zezinho propôs uma ação em face do poder público pedindo a implementação de um benefício no seu contra-cheque. Ele é o servidor público. Mas claro que ele não quer só daqui para frente, ele quer também um retroativo. E ele ganhou. Só que aí, o que o advogado do Zezinho fez? Ele dormiu no ponto. Ele pediu primeiro a obrigação de fazer, que seria a implementação em folha de pagamento. Porque ele pensou assim, ora, eu tenho que primeiro implementar, para depois eu saber o que vai ser devido na obrigação de pagar. Então, eu implemento, do dia que eu implementar, aí o retroativo vai ser aquilo que ficar entre o termo da prescrição, os 5 anos anteriores à propositura da ação, e a data da implementação. Só que nessa brincadeira, ele esqueceu que a ação existia, passou mais de 5 anos transitado em julgado e não deu início à execução. E aí, gente, o que aconteceu? Prescreveu o direito de executar essa obrigação de pagar a quantia certa. Por quê? Porque o termo inicial dessa prescrição, do prazo prescricional de 5 anos, para executar essa obrigação de pagar a quantia certa, ele inicia a partir do trânsito em julgado da sentença, e não
da data do cumprimento da obrigação de fazer, que seria a implementação na folha de pagamento. Então, não há uma suspensão desse prazo enquanto se aguarda a implementação na folha de pagamento. Então, infelizmente, o Zezinho perdeu o bonde e foi prescrito o direito dele da obrigação de pagar. E, gente, só um aprofundamento, tá? Se você atuar como advogado em uma ação desse tipo, em que você pede a implementação de um benefício, a sua lógica vai ser a seguinte: você vai de imediato requerer tanto a obrigação de pagar quanto a obrigação de fazer no seu cumprimento de sentença. E você vai pensar assim, ó, a obrigação de pagar vai ser relativa àqueles valores anteriores ao trânsito em julgado da ação. Aqueles valores que forem posteriores ao trânsito em julgado da ação, eles têm que ser pagos em folha de pagamento. Ah, professor, mas acontece que passou 2 anos para implementar a obrigação de fazer. E aí? E aí, gente, esse valor tem que ser pago via folha suplementar. Não é via RPV nem precatório. Então, nem faz muito sentido você pensar que é necessário aguardar a obrigação de fazer para só depois você saber quanto é a obrigação de pagar. Porque, na verdade, o marco da obrigação de pagar, tecnicamente falando, da forma mais correta, é o trânsito em julgado da ação. Aquilo que é posterior ao trânsito em julgado não faz mais sentido aguardar precatório ou RPV. Vai ser via folha de pagamento. E se demorar, aí realmente vai ter que vir uma folha suplementar com esses valores referentes a esse período. Beleza, gente? Então, não confunde, tá? E pega essa dica aí para sua advocacia. Pede o cumprimento de sentença imediatamente de tudo, não vacila, beleza? Então, tema repetitivo 13 e 11 do STJ. O curso do prazo prescricional da obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública não é suspenso durante o cumprimento da obrigação de implantar em folha de pagamento imposta na mesma sentença. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, mais um tema repetitivo, é o tema 1313, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: nas demandas em que se pleiteia do poder público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, parágrafo 8º-A do Código de Processo Civil. Então, gente, bora lá. Estamos tratando aqui de fixação de honorários por equidade. Qual é a regra no direito brasileiro? Gente, a regra é a do 85, parágrafo 2º, honorário de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurar nada disso, do valor atualizado da causa. Não é isso aqui, em ações em face de particulares. E se a ação for em face do poder público, aí nós temos percentuais, não é? Que vão de 1% até 20%, a depender do valor do proveito econômico obtido ou do valor da condenação, né? Então isso aqui é a regra. Mas o que aconteceu e ainda acontece no dia a dia profissional? Tem muito juiz que olha para o valor dos honorários e diz: nem a pau, advogado em uma açãozinha ganha mais do que eu estou ganhando aqui num ano, condenação aqui de 100 milhões, eu vou dar 10% para advogado? Do nada, tem nem perigo. E aí o que esse juiz faz? Ele fixa honorários por equidade em R$1.000. Então, valor da causa 100 milhões, valor dos honorários do advogado R$1.000. Isso acontece demais, gente, demais. Teve uma época que eu trabalhei com muita ação civil pública de sindicato, e aí eram condenações que muitas vezes eram milionárias e os honorários sempre mirradinhos, porque o juiz não ia aceitar advogado ganhando mais que ele, né? E aí, gente, por conta disso, o artigo 85, parágrafo 8º do CPC trouxe de uma forma muito clara que honorário por equidade não pode ser fixado quando o valor é alto. Honorário por equidade é quando o valor é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo. Aí você fixa
honorários advocatícios por apreciação equitativa. E aí, como uma forma de proteção da advocacia, a Lei 14.365 de 2022 inseriu o parágrafo 8º-A no artigo 85, dizendo assim, na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10%, estabelecido no parágrafo 2º desse artigo, aplicando-se o que for maior. Ou seja, traz-se aqui, então, uma proteção da advocacia contra a fixação de honorários advocatícios muito baixos. Então, traz-se um piso. Se diz, olha, o piso é 10%. Em outras palavras, você só deixa de aplicar o 85, parágrafo 2º, que é honorários de 10% a 20%, se for para aumentar. Se for para diminuir, você não pode. Ou temos outra possibilidade, né? 10% ou os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Né? Temos essas duas possibilidades, beleza? Mas aí nós estamos tratando de uma situação um pouco específica, não é? Qual é a situação aqui? É aquela situação em que você pleiteia perante o poder público um tratamento médico. E muitas vezes esses tratamentos médicos são de alto custo, então tem medicação de R$100 mil, 200 mil, 1 milhão, tem medicação, tem tratamento de todo preço. E aí, gente, a pergunta é, nesses casos, os honorários serão fixados em 10% no mínimo do valor desse tratamento ou é possível fixar por equidade? Gente, nesses casos é possível fixar por equidade, sabe por quê? Porque se entende que no caso de tratamento de saúde não há natureza patrimonial direta da prestação. Então, não há um enriquecimento. E dessa forma, não há que se falar em ganho econômico, beleza? Aí o advogado diz, tá bom, pode aplicar por equidade, mas eu quero que aplique também o parágrafo 8º-A para garantir que eu vou receber no mínimo os 10%. Aí o que o STJ diz? Diz não. Não se aplica o parágrafo 8º-A, sabe por quê? Porque isso teria um impacto negativo no acesso à justiça. Isso iria trazer um encargo ainda maior ao poder público em um setor que é vital, que precisa de muito dinheiro e que tem um orçamento que sempre está faltando dinheiro. Então, não haveria como onerar ainda mais o SUS, onerar ainda mais o poder público, porque isso teria um prejuízo direto à saúde. E, além disso, olha só o outro lado. É muito bom quando ganha a ação. A Mariazinha propôs uma ação e ganhou. E aí o advogado dela vai ganhar honorários advocatícios altíssimos, imagina. Mas e se a Mariazinha perder? Aí a Mariazinha ia pagar honorários advocatícios de 10% do valor do medicamento, que era 1 milhão, fica pesado para ela, não fica? Então isso prejudica o acesso à justiça. E aí, nesse caso, me parece que é melhor para a parte que sejam honorários advocatícios por equidade, porque assim como o advogado dela pode ganhar, ela pode perder e ter que pagar, não é? Então, realmente é melhor ficar assim, porque isso prejudica menos o acesso à justiça. Então, como é que ficou o tema repetitivo 13.13? Nas demandas em que se pleiteia do poder público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa sem aplicação do artigo 85, parágrafo 8º-A do Código de Processo Civil. Gente, não temos tempo para mais nada, então eu vou encerrar a primeira parte por aqui e volto já com a parte 2 no nosso informativo 854 do STJ e eu te aguardo lá, viu? Se você não voltar, eu vou ficar sabendo e vou ir lhe buscar. Então, te aguardo.